Bom dia, pessoal. Então, vou enviar aqui para vocês, né, a correção da tarefa dessa semana. Então, para os alunos do nono ano A, B, C e D, para que vocês todos possam ter a tarefa corrigida aí, tá? Então, vamos lá. Primeira questão. Com base nas informações presentes no texto e no gráfico, respondam, além dos Estados Unidos, para quais países o México exporta? Essa é uma questão que está na apostila e eu transferi aqui para o formulário. Então, lá na apostila tem esse gráfico que é citado na pergunta aqui, tá? E o gráfico mostra claramente uma dependência gigante do México em relação aos Estados Unidos. O volume de exportações para os Estados Unidos ultrapassam 300 bilhões de dólares e o segundo colocado, o Canadá, apenas 10 bilhões de dólares, né? Então, aí tem Canadá, União Europeia, China, América Latina, mas que fique claro que são em volumes muito mais baixos do que o que o México faz com os Estados Unidos. Então, a dependência do México dos Estados Unidos é muito grande. Isso não é bom, pessoal, para o México, porque essa dependência econômica do México com os Estados Unidos está muito atrelado com o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que foi criado lá nos anos 90, que permite que mercadorias produzidas no México sejam vendidas nos Estados Unidos sem pagar impostos de alfândega. O contrário também ocorre, né? Produtos americanos entram no México sem pagar impostos. Mas com essa nova lei, muitos empresários americanos se aproveitaram das vantagens de você levar uma filial de uma empresa americana no México, onde impostos e mão de obra são mais baratos. Então, ali, muitas empresas americanas foram para o México para produzir no México e continuar vendendo nos Estados Unidos, né? Em alguns casos, fábricas nos Estados Unidos fecharam porque era vantajoso produzir no México. Então as fábricas se mudaram, atravessaram a fronteira em direção ao México. Agora, se de uma hora para outra acaba essa regra de isenção de impostos, também acaba as vantagens de você colocar as filiais lá no México, principalmente na região norte do México. E isso seria uma catástrofe do ponto de vista social e também prejudicaria os Estados Unidos porque provocaria, com o desemprego no México, mais imigração, mais gente chegando, atravessando a fronteira do México para os Estados Unidos. Os Estados Unidos já têm dificuldade em relação ao descontrole de imigrantes ilegais atravessando a fronteira com o México. Essa segunda questão, né, fala aqui, ó, calcule a diferença. São 290 bilhões de diferença do primeiro, Estados Unidos, em relação ao segundo, Canadá, que corresponde a 30 vezes mais comércio com os Estados Unidos do que o segundo colocado. Terceira, além da abertura de empresas transnacionais do México, indique outro motivo para o país depender tanto dos Estados Unidos. Essas empresas americanas que estão no México, elas são montadoras, elas não produzem tecnologia no México. A tecnologia usada nessas empresas são produzidas nos Estados Unidos. Então, toda a indústria mexicana depende de máquinas, robôs e equipamentos que são desenvolvidos nos Estados Unidos. Então, o acesso a tecnologias depende muito da ciência americana, tá? E das grandes empresas americanas. Que impactos a economia mexicana poderia sofrer com as relações comerciais com os Estados Unidos se rompessem? Caso as relações, né, comerciais dos Estados Unidos se rompessem. Então, supondo que houvesse um cancelamento do NAFTA, como eu disse, né, as empresas americanas que estão hoje no México iriam fechar as portas. Isso ia reduzir muito a produção industrial do México, aumentar o desemprego, a miséria e, consequentemente, os Estados Unidos iam sofrer também porque muitos desses mexicanos empregados tentariam entrar nos Estados Unidos ilegalmente. Isso já ocorre, imagine sem essas fábricas no México, né? Seria mais acelerado esse processo ainda. Nesta quinta questão, certo? Nós temos aqui três formas de desemprego: o desemprego estrutural, conjuntural e o desalentado. O desemprego estrutural ele tem a ver com a modernização das atividades econômicas, tanto os serviços quanto a indústria, mesmo a agricultura. Quando chega novas tecnologias, como maquinária agrícola, um caixa eletrônico, um internet banking, um robô numa determinada indústria,
acaba sendo atividades que substituem muitas pessoas no trabalho braçal, né? Então, é um emprego que dificilmente vai retornar. É o caso, por exemplo, do eucalipto, um setor que já gerou muito emprego aí, Itatinga. Hoje, com as máquinas que cortam, descascam e empilham nos caminhões, as toras, essas máquinas são capazes de fazer o serviço de 100 homens. Antigamente, essas empresas vinham na cidade buscar muitos trabalhadores que trabalhavam com motosserra, e esse emprego com a motosserra deixou de existir, né? A motosserra, que já era uma evolução, ela é obsoleta hoje diante do uso de máquinas mais modernas e que fazem um serviço muito mais rápido. No banco mesmo, o banco funciona com menos funcionários e assim vai. São empregos que deixaram de existir, certo? A evolução tecnológica substituindo a mão de obra humana. O desemprego conjuntural tem a ver com crises, como a crise econômica que o Brasil vem passando nos últimos anos e a crise agravada com a pandemia. Uma vez vacinado todo mundo, né, uma vez a economia voltando aos trilhos, esse emprego que desapareceu, né, funcionários perderam emprego por causa da crise, tendem a ser recontratados as pessoas, né, que perderam os empregos. Mas é cada vez mais a exigência por conhecimento. Então, para que esse emprego pode voltar não para a mesma pessoa, e sim para aquela que tem mais preparo, né, diante das exigências educacionais do mercado de trabalho hoje. O desalentado geralmente é esse que não se qualificou para o trabalho, né, tem uma deficiência na educação. Muitos desses são mais velhos, né, com mais de 50 anos ou 40 anos, e que não tiveram uma formação completa, certo? Muitos nem sequer terminaram o ensino médio. É cada vez mais difícil para este conseguir uma vaga no trabalho formal hoje em dia, tá? Então essa pessoa, como ela não reúne as condições que as empresas exigem, ela nunca consegue emprego, então ela vai ter que viver de bico e ela deixa de procurar um emprego. Ao deixar de procurar emprego, ela não é classificada como desempregada, e sim como desalentada, certo? A pessoa que desistiu de procurar um emprego formal. A última questão: como está a questão do emprego no cenário atual do Brasil em relação à pandemia? Bom, não é verdade que todo desemprego, né, desemprego muito alto, em torno aí de 14% no estado de São Paulo, seja por conta da pandemia. O Brasil custava sair de uma crise que se iniciou lá no ano de 2014, se agravou muito depois de 2015 e 2016. O Brasil viveu recessão nesses últimos anos. A nossa economia produz menos do que em 2013, certo? E com isso o desemprego, que era só de 5, alguma coisa, né, 5%, subiu para 14%. Então, mais do que dobrou, e não só aumentou o desemprego, como diminuiu a renda. Os salários diminuíram. Então, essa questão da pandemia, ela veio a agravar uma crise que já existia, né? E se arrastava desde a época lá do governo da Dilma Rousseff. Ela caiu, né? Todo mundo esperava que com a queda da Dilma Rousseff a economia voltasse rapidamente a se recuperar, mas não aconteceu isso, né? As medidas que foram colocadas, muitas tiraram, inclusive, direitos dos trabalhadores, na expectativa de que as empresas pudessem, assim, acelerar a sua produção, né, com menos custos de mão de obra, mas as expectativas foram furadas até o momento, né? A economia não se recuperava e piorou agora com a pandemia. Essa é a grande realidade. É isso aí, pessoal.